Olá, pessoal. Estamos em mais uma gravação do Talks Frank Podcast e essa gravação é especial. Semana do Dia dos Namorados. E aí o pessoal tava falando assim, Frank, você não entrevista mulher, é só homem, só homem. E hoje eu trouxe aqui, ó, duas mulheres. Vocês vão ver a segunda agorinha. Carla Macena, minha esposa, minha eterna namorada, vai compor aqui a mesa, acompanhar conosco aqui a entrevista. Na verdade, ela vai ser uma que vai entrevistar, né, Carla? Verdade. Seja bem-vinda. Obrigado, meu bem. Isso é muito lindo. É uma alegria estar aqui mais uma vez, né? De novo com a minha esposa. Ela que é bênção na minha vida e ainda mais falando, né, com esse casal maravilhoso que está aqui. Mas antes disso, eu quero falar sobre a Vidraçaria Barros. É uma das patrocinadoras desse programa e também da Atos Projetos. Você tem interesse em montar um projeto da sua casa, fachada, comércio, entre em contato com Atos Projetos. E a Carla vai falar mais um pouquinho, porque hoje nós temos um oferecimento diferente, que é a Floricultura Sempre Bela. A Floricultura Sempre Bela, ela está preparada para atender, né? Em todos os âmbitos, mas como essa é uma semana mais que especial, né? A Semana do Amor, Dia dos Namorados. Você que deseja presentear o seu love, né? Você que deseja presentear o seu amor, a Sempre Bela tem cestas lindas de café da manhã, café da tarde, lindos buquês. Então, passe, faça um orçamento. O pessoal lá está em prontidão para atendê-los da melhor forma possível. É isso aí. Se você também é homem, presenteia a sua esposa, a sua namorada. E a esposa também presenteia os homens, né? Que o Dia dos Namorados é pros dois, né? É verdade. Mas geralmente a mulher sai mais à frente, né? No lucro. Mas agora vamos lá. Vamos apresentar esse casal abençoado. Eu fiz um desafio para Carla, para ela participar comigo. Eu falei para ela, Carla, pensa aí nos convidados, mas tem que ser uns convidados assim de peso. E aí surgiu 2 nomes lá e graças a Deus, eles toparam. E eu vou apresentar eles agora, sem mais delongas. Ele que é pastor da Batista Betel, advogado e funcionário público federal, casado, pai de 2 filhas. Ela que é esposa do pastor na Igreja Betel, nutricionista, mãe da Ana Lara e Maria Júlia. São o casal Alexandre Amaral e Daiane Ferreira. Seja bem-vindo e obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, fico muito feliz de participar aqui e poder compartilhar um pouquinho nessa data especial que celebra o casamento, o namoro, o matrimônio. Eu agradeço o convite. Para mim é um momento muito especial estar aqui com vocês, né? A Carla, que a gente já se conhece há tantos anos, e poder conversar sobre esse momento tão especial da nossa vida, né? Nosso relacionamento, a nossa história, isso para mim foi uma bênção. Obrigada. É isso aí, obrigado vocês. Vou começar aqui com uma pergunta, e essa pergunta é o seguinte. Eu não coloquei para um ou para outro, aí vocês vão aí, quem que vai responder primeiro? Vamos ver. Como foi que vocês se conheceram e decidiram se casar? Como que foi isso? Deixa ele é o melhor com as datas. Eu falei, olha, se for data, tem que ser você. Ele é melhor com data? Todas. Caramba. Eu lembro o dia que eu casei, o Tem que andar mais restante... com ele. Eu zero data. Datas é ele, total. Eu não tenho boa memória para fatos, mas as datas me marcam, é a forma que a gente usa para decorar. A gente frequentava a mesma igreja, né? Não era uma igreja em células, a célula, um grupo pequeno, né? E aí nos conhecemos na célula, né? E conforme foi o desenvolvimento da célula, a gente desenvolveu uma amizade primeiro, com acho que uns 3 meses eu entendi, né, que Daiane poderia ser minha esposa e eu resolvi chamar ela para fazer uma oração. Né? Rapaz. Falei, vamos orar. Né? Nós temos esse hábito de orar antes, né? A gente ensina até os casais, né, a orarem antes de iniciar o namoro em si. Sim. Né? E aí eu chamei ela, para surpresa dela, ela achou que ia ser um tempo muito longo. Tinha que ser uns 6 meses de oração, né? O senhor confirmar, mas ele vai falar quanto tempo foi essa oração. Eu falei, vamos orar. E ela perguntou o tempo, eu falei, 1 semana. Foi 3 meses de célula para identificar ali Isso. Ver a compatibilidade. Convivência, Isso né? Que ano? Isso em 2009. A gente, mais ou menos, nos conhecemos em setembro de 2009. E aí, em dezembro de 2009, né, eu chamei ela para essa oração. De uma semana? Uma semana abençoada. Ela ficou até... Assustei, né? Assustada, mas não, se Deus tem que falar, ele vai falar. É lógico. Né? E aí, Deus acabou confirmando. Nosso período de namoro foi até curto, né? Nós namoramos 1 ano e 2 meses.
de dezembro e casamos em 26 de março de 2011. Né? As pessoas até se assustam, porque quem conhece eu um pouquinho, né? Eu sou meio tímido, né? E perguntar quem que chegou. Eu falei, não, fui eu que cheguei. Todo mundo acha que sou eu, mas não foi. Teve a ajuda de alguns amigos que ficou, né? Ali auxiliando. Ajudando. Mas eu entendi que era algo que Deus tinha separado para nós. E até o Frank falou sobre compatibilidade, né? Na verdade, compatibilidade zero, né? Não, então, tá se completando aí, né? Porque ele fala, não, o oposto, né? Eu muito conversadeira, faço muita amizade, ele mais tímido, então... Era só Jesus mesmo que dava certo. Os dois amavam Jesus, fora isso. Tá igual nós, né? E dia 26, que eles casaram igual nós. Só que nós, 26 de novembro, né? 26 de novembro de 2010. Eita. 16. Aí, Não, eu entendo, Franklin. Mas foi dia 26. Mas na verdade aqui a varoa teve que lutar bastante, viu? Sério? Porque eu já não tava na igreja, então é diferente aí. Vamos chamar pra orar e A oração foi maior. Se ela não fosse forte, eu tinha arrastado ela pra lá. Minha cruz foi pesada, realmente. Mas hoje tá colhendo os frutos aí. Glória a Deus, glória a Deus. A segunda pergunta é a seguinte, pro Alexandre. Nos conte um pouco, né, dessa trajetória profissional. Desse início, porque agora o senhor é pastor. Né? Então, como que foi até chegar nessa fase aí do pastoreio? Questão profissional. Desde criança, Deus tinha despertado no meu coração o desejo de fazer o curso de Direito. Né? Até então, antes de eu entender o chamado pastoral, eu achava que o meu caminho era um caminho de seguir pelo direito, né? Advoguei, ainda advogo muito, mas eu sempre imaginei a magistratura. E hoje, olhando para trás, eu vejo que isso foi só um projeto meio de Deus para me trazer para a cidade de Tangará da Serra. Então você não é daqui, não era daqui. Sou de cidade pequena, no interior, Mato Grosso, e vim para Tangará para estudar. Né? A ideia era voltar. E aí, antes de eu concluir a faculdade, conheci minha esposa e acabei me instalando aqui na cidade. E com o passar do tempo, o envolvimento na igreja, né, foi se despertando um interesse cada vez mais pela obra de Deus. Né? Eu percebia que Deus exigia algo mais de mim. Né? Eu tenho uma trajetória de vida onde fui muito marcado pelas bênçãos de Deus em áreas que entendi depois que a gente vê que os problemas que nós passamos são formas de Deus nos treinar para o nosso algo chamado. maior. Né? Então, eu não tive pai, né? Eu sempre andei solitário e coisas assim foram marcando a minha história até o momento que eu entendi que Deus estava me chamando para um ministério pastoral. E aí, no começo foi um pouco difícil de entender, porque imagina um pai é um pastor, perdão, é um pai, é alguém que está, né? E eu falei, Deus, não tenho essa referência. E Deus foi despertando isso em mim. Quando eu vejo pessoas que passam ou estavam passando por problemas parecidos com o meu, eu me identifico e quero ali ajudar, né, como pastor. Até então eu tinha um desejo de fazer o curso de magistratura. Um dos nossos eventos, né, na igreja, Deus me fez um pedido. Eu tive que entregar o meu sonho de ser, né, eu tinha o sonho de ser juiz. E, de repente, até, né, eu conseguiria ser, né, sempre tive sou inteligente, né, autodidata, mas um dia Deus me pediu para me entregar. E entreguei, logo depois ele me chamou para o ministério. Fui ordenado pastor em 2019 ainda, né? Já estou aí há 4 anos, né? 2019. Já tem uma trajetória. Já tem Então, tempo. a questão da Betel não é o início do pastoreio. Você já estava pastoreando. Não, eu já era pastor antes, né? Um pastor auxiliar. E Deus despertou, né? Após alguns contratempos, Deus despertou essa ideia em nós, em levantar uma igreja que fosse mais próxima àquilo que eu entendia como meu chamado. Né? Como eu falei, eu sempre andei muito isolado. De repente, isso tenha contribuído para minha personalidade mais introvertida. Né? Eu sempre me identifiquei muito com crianças abandonadas, crianças
que, de repente, não tem o amparo dos pais, o amparo da família para viver uma vida adequada, né? E o surgimento da Betel, ele surge mais ou menos nesse intuito de ser uma resposta para a evangelização das crianças. Né? Legal. E vale ressaltar que eu tenho uma experiência com a Betel. Nós temos, né, minha família. A gente foi se eu não me engano, foi na inauguração? Foi no primeiro Foi no primeiro culto. No primeiro culto. E a gente tem uma filha, 5 anos, a Sara. Inclusive, a Sara é comentada aqui, né, cara? E aí, cara, a gente foi no culto, foi convidado pela Dayana, né? Isso. E a gente foi no culto. E normalmente eu não vou, né? Normalmente eu não vou. Mas eu não sei o que aconteceu, eu fui. E a gente levou a Sara, e a Sara foi no momento do culto, foi pra salinha lá e tal. E aquele momento eu não sei o que aconteceu, mas marcou ela. Depois de um tempo pra frente, eu tava passando, indo pra Metodista, né? Passando, e eu fui mais cedo por conta do louvor e tal. E aí ela passou em frente à igreja. Ela tinha 4 anos na época, né? Ela passou em frente à igreja e falou assim: pai, nós não vai ficar na igreja batista? Meu Deus. E eu quero a tia Josi. Eu quero a tia Josi. Marcou. Então, assim, o trabalho com criança é espetacular. Eu não sei o que aconteceu. Mas até hoje ela fala. Um dia eu tava no bosque com ela ali, aí eu falei assim: filha, vamos gravar um vídeo aqui, um story, pra gente convidar o povo pra ir pra igreja. Aí, beleza, eu peguei o vídeo aqui. Pessoal, eu estou aqui com a Sara, e a Sara tem um recado pra você. Você hoje é domingo, vamos pra igreja? Aí era pra ela falar, igreja metodista. Ela, igreja batista. Ela lembrou da Betânia. Ela gostou. Então, esse chamado, Deus tem confirmado, porque tem alcançado o coração das crianças, realmente. Amém. Acho que ela teve uma conexão ali com a Josi, Justamente. né? As crianças amam a Josi, então a gente louva a Deus pela vida dela. Mas a gente já viu isso acontecer em outras crianças também, né? Sim. Ter esse amor ali pelo culto Kids. Foi um dos sinais de que Deus estava nos abençoando. Nós nunca fizemos questão de exigir nada, né? A gente tem uma ideia conosco de que Deus, Ele é o Senhor da obra, Ele vai abrir as portas, Ele vai apresentar provisão financeira, mas principalmente o que a gente precisa quando vai desenvolver algum trabalho assim é de pessoas. Sim. Né? E Deus apresentou pessoas que têm esse mesmo encargo, esse mesmo, né, chamado para trabalhar com crianças, né? A Josiane e o Naldo, que lideram a Betel Kids, mas temos muitas outras pessoas ali interessadas nisso, e os nossos sonhos vão se coligando, vão se ajuntando ali, e nós vemos que isso é uma bênção de Deus, né? Chancelando o propósito nas nossas vidas. Amém. Em relação aqui, ó, o senhor fala assim sobre o chamado. Normalmente, você vai perguntar, eu gosto muito de estar com pastores, sempre gostei de estar com pastores, e normalmente a conversa, eu sempre pergunto assim, como que foi aí? O senhor entendeu o chamado? Normalmente ninguém entende esse chamado. Ninguém se sente, né? Ninguém nasce, eu acredito assim que é difícil. Eu acho que a pessoa que nasce assim, pensando assim, meu sonho é ser pastor, eu acho que ela já não tem chamado. Normalmente é o que os pastores falam. Como que foi para entender isso assim, o momento? Porque houve dúvidas. Até porque o senhor fala aí que teve um momento assim que o senhor estava idealizando outras coisas, outros planos, e de repente Deus vai... Como que foi isso? Então, é até curioso, porque assim, eu sou muito realista, né? Eu gosto das coisas por lógica. Uhum. E pela lógica fazia muito mais sentido eu ser um juiz de direito, Sim. alguma outra coisa assim, trabalhar com papéis, trabalhar, né, com ideias, até escrever, gosto muito de escrever. E para mim foi um conflito, porque a partir do momento em que eu fui à igreja em célula, ela possibilita um crescimento gradual dos seus membros, né? Então, aqueles membros que vão se destacando ou que vão despertando maior habilidade, eles vão crescendo. Até o momento que eu cheguei no topo. E aí o próximo passo seria pastorado. E, inclusive, na minha vida, outras pessoas identificaram antes de mim, né? Eu tive muita crise por causa dessa questão de olhar para mim e me achar incapaz, inabilitado, me achar, na verdade, inapropriado. Porque eu entendia que eu precisava ser mais extrovertido, eu precisava rir mais, eu precisava, né? Eu falava para Deus, Deus não combina comigo. Ser pastor não combina comigo, eu faço né? isso. A parte simpática. Pode deixar que eu faço. Aí entendi até a questão do casamento, né? A gente pode falar depois, mas minha esposa me completa muito nisso. Eu falo para ela, você é minha parte social, então anda comigo, vamos junto, né? E eu tive muito essa crise de achar que eu não era capaz, ou não era aquilo que Deus tinha para mim,
né? Até o dia que eu entendi que isso era um requisito que me chancelava para o ministério. Porque nada do que eu faço confiante na minha própria habilidade, né? Então, ontem, né? A pregação que eu fiz ontem, a oração que eu faço antes de subir no altar é: Senhor, faz porque de mim não vai sair nada, né? E isso tem me abençoado no sentido de me colocar mais dependência. Esvaziar, de Deus, realmente. porque realmente não combina mesmo. E, como você falou, o chamado pastoral, quem entende o que é ser pastor, ele foge. Foge. Porque Mas foi. imaginamos o pastor só com o microfone na mão pregando, né? Muito Isso, bom aquilo ali pregar. É uma delícia pregar, ministrar a palavra de Deus, mas de repente, 5% da atividade de um pastor, né? E, graças a Deus, a gente tenho me encontrado nessa profissão. Deus, ele coloca em nós a fome, a sede e também dá-nos a saciedade, né? E em desenvolver um ministério muito além do microfone. Muitas pessoas acham que é só pregar. E o trabalho do pastor é realmente, às vezes, muito exaustivo, Sim. né? Desafiador, né? Exatamente. Porque você lida com uma gama de problemas das quais quase nunca você tem solução, né? O pastor, com o passar do tempo, ele vai adquirindo uma expertise, né? Então, conforme a gente vai fazendo os atendimentos, aconselhamentos, você vai, vamos dizer assim, tendo subsídios para continuar no chamado. Mas chega um momento que é só Deus. Sim. Só Deus para resolver. Então, é algo que... imagino que não é um sonho de carreira de qualquer pessoa. Mas aqueles que aceitam, dizem sim, são muito recompensados. Normalmente, uma pessoa, por exemplo, que... vamos pensar aqui. Um pastor que tem um futuro brilhante em outra profissão, normalmente é mais desafiador. Agora, você pega umas pessoas, não estou aqui falando mal de pastor, jamais. Mas, assim, tem alguns que não tem chamado e insiste. Às vezes, por conta de não ter algo para focar como carreira. E aí, eles entram... Não, o pastor é mais fácil. Né? Tem ali um carisma, né? É o que você está falando. Pregação domingo. Às vezes, você não tem... O Bono estava falando no episódio que ele veio. Às vezes, você não tem, mas você tem pessoas que sobem lá e faz um papel. Mas Exato. o pastor mesmo... quem sabe como não é só a tribuna, não é só... envolve muito mais, né? Dependência de Deus e serviço. Inclusive, quando eu estava com essa crise para identificar a questão do chamado, eu li um livro do Spurgeon, né? Onde ele destrincha ali a questão do chamado. Uma das pontos que ele coloca é: se você não tem outras opções, isso significa que Deus não te chamou para ser pastor. Geralmente, Deus chama para ser pastor aquelas pessoas... eu poderia ser um ótimo vendedor, eu poderia ser um ótimo empresário. São pessoas que têm potencial em algumas outras coisas, né? Você vê Pedro, né? Exato. Pedro. E o chamado pastoral não é para aquele que não deu certo nas coisas. Deus chama exatamente aqueles que estão ocupados, aqueles que têm outros sonhos. Sim. Vem aqui, vem sonhar o meu sonho. Legal. É assim que Deus faz. Eu comecei perguntando para o Alexandre porque estamos com a Carla aqui e a Daiane. A Carla, ela fala bem, fala bastante. A Daiane disse que fala bastante também. Então, eu falei assim, vamos começar, porque depois elas começarem, nós não falamos mais. No começo a gente fica tímida, depois... Mas eu fiquei ainda numa dúvida. Além do pastoreio, você trabalha no INSS? Eu ainda estou numa vida tripla, né? Tripla. Eu tenho um escritório de advocacia. A advocacia. Né? Ainda trabalho como advogado. Eu sou servidor público federal, trabalho no INSS. E agora à frente da Igreja Batista Betel. Benção. Então vamos lá, Daiane. Olha só como o mundo é pequeno, né, gente? Eu conheço a Daiane tem um cadinho de tempo, né? Muitos anos. E há exatamente 9 anos e meio, na minha formatura de pedagogia, a Daiane que me arrumou pra minha formatura, lembra? Exatamente, eu lembro. Eu tenho A Daiane foto. fez minha maquiagem, a Daiane arrumou meu cabelo e ela tem as mãos de fada. Gente, eu não sei se a até Daiane hoje. ainda atua. Até Não, hoje? não Você atuo arrumou mais. você me arrumou e arrumou Sim. minha mãe. Não sei se você lembra. Exato, Você já. tinha um salão ali na Belo Horizonte de esquina. Aham. E eu lembro como que eu fiquei bela. Nossa, ela potencializou, assim, a minha imagem naquele dia que eu nunca me esqueço. Exato. Janeiro de 2015. Nossa. Janeiro de 2015. Aham. E eu gostaria de saber se você ainda atua nessa área da beleza, né? Ou abriu mão
E porque hoje você é nutricionista, né? Sim. Além de esposa de pastor, você é nutricionista. Mil funções aí, né? Aí eu gostaria de saber aí a sua trajetória Sim. também. Eu fui cabeleireira ali por 10 anos, né? Então, quando você me conheceu, já tinha um tempo ali que eu trabalhava com salão. Mas era uma coisa que eu sempre amei, né? Até hoje, se você precisar, eu vou fazer algo. Vou arrumar o cabelo, vou fazer a maquiagem, né? É algo que eu acredito, assim, que é um dom que Deus me deu. Desde pequena fazia isso, mesmo sem curso, né? E depois que eu casei, meu esposo me incentivou, fiz o curso e me tornei cabeleireira. Mas foi até um tempo ali, porque eu trabalhava até 10 horas, 11 horas, né? Da noite, não tinha filhos, era tranquilo. Mas depois que eu tive minhas filhas, né? A primeira já foi mais complicado. E aí eu precisava deixar com alguém para trabalhar. E aí veio a segunda, e na segunda ela não ficava com ninguém, não ficava com meus pais, não ficava, né? E eu precisava trabalhar. E aí fui me distanciando cada vez mais do salão, até um dia que eu entendi uma palavra que eu estava ouvindo do Fernandinho em casa, e eu entendi a palavra do Senhor falando comigo que era para dar um basta. Né? Era para acabar ali. E até hoje tem pessoas aí que não entendem, né? Algumas amigas, por que não corta meu cabelo? Eu falo, gente, encerrou esse ciclo, chega, acabou. E quando a minha filha estava com 2 aninhos de idade, né? A menor, eu decidi que eu queria fazer o curso de nutrição. Era um sonho, sempre quis. Por todo o processo que eu passava, né? Engordava, emagrecia, e eu tinha muito desejo de aprender sobre nutrição. E aí, meu esposo falou, olha, chegou o curso de nutrição aqui em Tangará. Eu fiquei muito feliz, fiz, né? Dei início ali à faculdade, foram quase 5 anos. E graças a Deus me formei e hoje sou nutricionista, atendo aqui, né? Na neodontologia. E é o que eu amo fazer. Nossa, que bacana. Mas cabeleireira, chega, acabou. Nossa, mas é um dom muito lindo, né? Eu amo. E aí hoje Deus vai te dar 2 meninas ainda? Exato, arrumo todas. Não precisa nem gastar. Nunca foram em salão, né? Alexandre não gasta. Eu falei pra eles, ele não gasta com nada, né? Maquiagem, cabelo sempre foi eu mesmo. Diferente de nós, né? Que você vai começar a colocar a mão no bolso. Porque eu não tenho dom pra essas coisas, né? Isso aí não pode reclamar lá em casa. Sempre foi. Bacana. Uma pergunta que eu achei bem interessante aqui, ó. Qual é o segredo para manter um casamento saudável e feliz enquanto lidam com pressões tanto no profissional como na vida ministerial? Olha, eu acho... A gente passa por tantas coisas, né? Primeiro que somos pais, vocês sabem como é ter 2 crianças, né? Sim, ali, sim. Pequeno em casa. Mas eu acho que mais desafiador ainda é o amor que nós temos por vidas, o amor que nós temos por servir a Jesus na nossa igreja. Sempre foi assim, né? Hoje nós estamos à frente dessa igreja, mas sempre, né? Entreguei minha vida para Jesus com 11 anos de idade. Então, se eu pensei que um dia a gente estaria no pastoreio, nunca. Mas amor por vida sempre existiu, sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de me envolver em tudo, né? E aí vem os desafios, com isso vem os desafios da vida cristã, do chamado, né? Ontem até recebemos uma homenagem muito linda no culto, né? Pelas crianças, pelos irmãos da igreja. E eu escrevi para eles que você aceitar o chamado é você ser o escravo da orelha furada, mesmo com a carta de liberdade em mãos, e você, não, eu tenho a carta, mas eu aceito permanecer aqui, né? Em um lugar que muitas vezes traz choro, traz lágrimas, né? Renúncias, mas o amor por Jesus é muito maior. Então, essas dificuldades que a gente enfrenta, né? Passou por muitas, acho que a gente sai muito bem. Então, uma das coisas que a gente faz em casa que tem dado certo todos esses anos é a gente... se afastar quando precisa. Se está cansado, a gente descansa, né? Então, algumas pessoas até... vocês viajam demais, né? Vocês viajam demais, vocês saem demais. E a gente vê que isso tem dado certo, né? E quando a gente se envolve, se entrega 100% o tempo todo nosso para a igreja ali, porque nós amamos, né? Não é uma obrigação. Mas todas as vezes que estamos cansados, a gente tira esse tempo, sai em família, ou se dá para deixar, a gente deixa, sai só com os amigos. E isso tem dado muito certo no nosso relacionamento. Que Uma bênção. coisa importante também é que para nós em casa é muito claro os critérios. Nós temos uma ordem de valores e de amores. Então, para nós, o primeiro deles é Deus. Então, tanto eu, tanto minha esposa amamos a Deus
acima de todas as coisas. E, em segundo lugar, vem o cônjuge, né? Se as pessoas não têm uma hierarquia... De prioridade. Exatamente. Às vezes colocam o trabalho acima frente. do casamento. Colocam os filhos acima do casamento. Né? No caso de pastores, colocam igreja. A gente vê, né? Muito comum falando que os pastores têm uma amante, que a igreja é a amante do pastor, né? Porque ele, às vezes, deixa de entregar para sua esposa o que ele deveria entregar porque está entregando para outro lugar. Seja a realização profissional, sejam os filhos, é muito comum também. Então, essa escala de valores nos ajuda muito, porque quando coisas entram em conflito, situações entram em conflito, princípios entram em conflito, valores entram em conflito, é muito fácil para nós, de acordo com essa escala, priorizar o casamento. Porque, na verdade, nós também entendemos que o casamento ele é uma instituição divina e é muito importante que os cônjuges entendam isso, né? Então, sendo a instituição divina, sendo a forma como Deus estabeleceu que o homem complete a mulher o homem, faz com que nós tenhamos, né, conseguimos manter, né, o nosso relacionamento ao longo dos tempos. Inclusive, tem até uma amiga nossa, a Tabita, mandar um abraço para a Tabita, pediu até para a gente perguntar para vocês em relação a isso, porque ela acompanha a gente, né, eu e a Carla, e a gente também tem 2 filhas, né? E aí, no caso de vocês, eu achava que era 2, mas é jornada tripla, né? A igreja, no caso o seu. Como que vocês encontram tempo para os 2, sem ser família, entende? Uhum. Porque é o que o senhor está falando, é muito importante essa relação para poder até... porque senão você deixa o que Deus fez primeiro ali, né? Que é a instituição casamento, e coloca como prioridade outras coisas. Como que é isso? Como que vocês lidam, né? Estratégia para poder ter isso, momentos a sós, os 2, o casal. Eu vi algum tempo atrás dizendo que o tempo é a gente que faz, Sim. né? E de acordo com essa escala que nós temos, isso é muito claro para nós, que nós precisamos verter tempo um para o outro, né? Então, nós somos abençoados em relação à criação dos filhos. Eu tenho tanto a minha mãe morando na cidade, tanto minha sogra morando na cidade. Então, e eu conversava esses dias com o irmão da igreja da importância de ter pelo menos uma vez por semana só o casal, né? E eu ainda, nesses encontros, eu me esforço para não conversar com a minha esposa sobre igreja, sobre o meu trabalho. Sim, senão a gente começa, vai longe, né? E aí acaba que o casal, ele não conversa ou ele não namora, né? O que é o tempo do namoro, né? No meu tempo de namoro, a gente ficava 3, 4 horas no telefone, sim, né? Às vezes ia se ver e ficava 3, 4 horas conversando. Tempo do MSN, lembram? Nossa. Faz um tempo, né? Orkut. Aí você ficava conversando, você ficava falando sobre a vida, sobre os sonhos, né? Falando um sobre o outro. E às vezes no casamento você perde isso, né? Às vezes tem casais que ao longo do dia só conversam coisas triviais sobre o serviço da casa, rotina e tal. A rotina da criação dos filhos, né? E não tem esse espaço do namoro, de conversar, de ter outros assuntos permeando ali, né? E nós fazemos, né, questão de uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias, tá só nós 2, né? Dependendo do mês, se a gente tem uma viagem, né? A gente está viajando com frequência para São Paulo, no curso que estou fazendo, então a gente já fica sozinhos, então a gente sempre aproveita. Né? Então a gente sai fora, a gente conhece lugares diferentes, e a gente prioriza isso, porque ao final, né, o que vai restar é os cônjuges. Né? Verdade. E nós temos visto que o nosso maior amparo é um ao outro. Né? Muitas vezes nós vemos o cônjuge como um adversário. E, na verdade, o cônjuge tinha que ser o nosso melhor suporte ali, o melhor amigo. Né? Até Daniel estava falando a respeito antes de sermos opostos. Né? Eu ministrei no sábado o nosso evento para casais. Quando o texto bíblico de Gênesis, quando Adão é presenteado por Eva, Deus fala assim: vou lhe dar uma adjuntora idônea. Esse termo significa, né, se você olhar no original, vou te dar um semelhante oposto. Caramba, né? Forte. É um semelhante que é compatível com você. Por isso ele dá aquele poema, né? É osso dos meus ossos, carne é minha carne. Quer dizer, é alguém que eu posso me ver, alguém que eu posso me espelhar, alguém que é compatível comigo. E é oposto no sentido de ser esse auxílio, né? O termo ele é usado é até a questão de um suporte militar. Imagina que você está numa guerra,
né? Você está numa batalha, está cercado de todos os lados e vem um destacamento militar para te ajudar com armas que você não tem. Com suporte que você não tem para você vencer aquela batalha. E nós vivemos isso muito um no outro, e por isso que conservamos isso, porque eu sei que eu preciso dela, ela precisa de mim, e assim nós vamos mantendo o casamento. E que isso sirva também, né, de alerta para os casais que estão nos assistindo, sair um pouco da rotina, né, gente? Porque a rotina realmente cansa. Cansa. Eu que diga, né, tô com uma bebê de 5 meses e não é fácil. Hoje, para estar deixando ela com alguém, amor, vamos passar o final de semana lá em Nobres. Hoje, no momento, tá algo bem desafiador para nós, né? A amamentação, né? Tipo, só mama em mim. Então, é bem difícil. Mas é algo que a gente tem enfrentado muito. Por isso que, hoje em dia, o divórcio também é algo que aumentou muito, né? Porque é a falta de cumplicidade. Eu acredito que o casal tem se deixado muito por conta disso, pelas rotinas, né? Trabalho demais, aí acha tempo para tudo, mas quando chega no momento da família, vai para casa estressada, sobrecarregada. Aí, às vezes, o filho ou a filha quer conversar, quer brincar, a gente não tem tempo. A gente quer, tudo que a gente quer é um banho e deitar na cama. Então, isso vai se perdendo. Então, eu acredito que é uma das coisas que tem, né, se aumentado muito os divórcios, até mesmo com pessoas de dentro da igreja mesmo. Porque ser casado é como o pastor que fez nosso casamento falou, é comer um quilo de sal por dia, né? É matar um leão por dia. Não é fácil. Mas quando o casal entende isso, eu tenho que tirar um momento pra nós, né? Igual eu vi semana passada, eu tava rolando no Instagram, vi uma mulher falando que nem é cristã, sabe? E ela falou sobre isso. Ela falou assim, toda sexta-feira à noite, eu e meu esposo, a gente tem um momento pra nós. Não adianta, a gente não muda. Se tiver que fazer qualquer coisa, a gente encaixa em outros dias. Mas a sexta-feira eu não abro mão. Porque é o dia que eu e ele vamos para um restaurante, para um lugar bacana. E a gente senta e não esquece que temos filho. A gente esquece que a gente tem trabalho. E a gente vai conversar e falar sobre nós dois. Amor, o que você está passando? O que você passou nessa semana? O que você tem enfrentado? Né? As dificuldades, porque às vezes na correria do dia a dia em casa também com os filhos, também não tem muito aquela comunicação. E eu achei interessante essa fala dela que eu estava vendo no Instagram com relação a isso. Porque o casal tem que ter. É desafiador, é estressante, porém a gente não pode deixar com que isso se perca, né? E dentro da igreja mesmo, a gente vê os altos índices de divórcio por causa disso. Porque o casal, né, a gente está até tentando se organizar na nossa casa, ter esse tempo para o casal e o tempo em família. Sim. Que a gente sabe que quando a gente vai passear com o filho, vamos sair em família, é só para elas, né? Tem que ser um lugar onde tem brinquedo, tem que ser, é tudo para elas. Então, a gente precisa ter, né, esse momento para nós dois também. E dentro da igreja, a gente tem visto, para os casais que estão nos ouvindo, né, a gente sempre acaba aconselhando, mas não tem como, a gente não tem dinheiro, não podemos fazer uma viagem para a praia, a gente não pode nada. Então, né, algo que a pastora Regina falou um dia que eu nunca esqueço, o azeite está dentro da sua casa, né? O azeite está ali. Quando aquela viúva precisou daquele azeite, aquilo que ela precisava estava dentro da casa dela. Então, a gente fica esperando ter o dinheiro para fazer algo diferente, né? Então, aqui na cidade, quais os lugares que eu posso sair na minha cidade, né? Posso marcar hoje, vou deixar meus filhos com um amigo de confiança, vou fazer um bolo, vou fazer um chá, receber meu marido no final da tarde, né? Então, tantas opções, mas às vezes a gente dá tanta desculpa e a gente tem conversado com casais que estão casados há 30 anos e nunca tiraram férias, né? Verdade. A gente teve um casal que viajou com a gente agora, nos agradeceu muito, que a gente incentivou mesmo a eles saírem, né? E ele falou, olha, nunca tinha feito algo desse tipo. Então, para nós, marcou o nosso casamento. A gente tem visto eles mais felizes, Sim. né? Então, um conselho que a gente deixa para os casais que estão nos ouvindo é, se está cansado, descanse. E tenha um momento entre os dois, se possível, deixe em casa, deixa com algum amigo. E lembre-se você, mulher, o azeite você tem dentro da sua casa. Verdade. Isso aí, uma coisa, algo que o pastor Alexandre aqui citou, que para mim é primordial no casamento, embora você faça curso, embora você tenha um coach, né, familiar ali, ou para o casamento, o que vai fazer a diferença na vida do casal é palavra, a presença do Espírito Santo com discernimento da palavra. O que ele citou aqui foi tremendo. Para mim, eu nunca tinha visto dessa forma. Foi tremendo, porque a gente o que se diz. Você tem as ferramentas ali. Só que você tem que ter acesso. Você tem acesso, você tem que tomar posse. A palavra está ali falando como você deve comportar, como que tem que ser.
Então é você ter discernimento ali, buscar discernimento de Deus para poder tomar posse e ter um casamento abençoado, né? Entender também que o casamento é uma forma de evangelismo, é uma Justo. forma de você expressar a Sim. glória de Deus, né? E há momentos, não lembro agora, a pastora Wilze que falou, né? Aquela frase, aquilo que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Então, o nosso casamento, ele grita de uma forma. Então, as pessoas que olham para nós, ou nós refletimos a glória de Deus, ou a gente reflete, né, algo que não compensa. Relacionamento não compensa, casar não compensa, né? Então, dá para a gente refletir a glória de Deus através do nosso casamento. Sim. Amém, glória a Deus. O Alexandre, fala como que foi sua conversão? Faz tempo já. Tem que recobrar Lembra a ainda, mente. amor? Minha conversão, eu me converti, minha avó era de uma igreja, a gente fala neopentecostal, né? Essas igrejinhas do barulho, né? Movimento. E aí ela frequentava uma igreja na minha cidade, em Vila Rica, e insistia, né, para os netos irem. Minha mãe insistia para eu... Sua avó era a do coque? A do coque. Exatamente. Eu até me lembro, antes da minha conversão ainda, eu tinha uns 5, 6 anos, minha primeira experiência com Deus, né? Eu tinha uma ferida nos meus pés que não sarava. E já foram tentado muitos remédios, nada resolvia. Aí minha avó me leva para uma reunião de oração, uma tarde na casa de uma irmã. Aí reúne as irmãs do coque e eu no meio e começa a oração. E orar, e eu com o olho fechado. Teve um momento que eu percebo alguém tocando o meu pé. E eu não gostava que ele tocasse o meu pé, né? E aí eu não abri de vergonha, né? Era uma ferida, cheirava mal. E eu fiquei muito constrangido com aquilo. Aí depois, eu comentando com alguém, falei, mas por que tocaram o meu pé, né? Não, ninguém tocou em você. Olha. Nossa, foi o próprio Jesus. E instantaneamente, né? Questão de 2, 3 dias, secou e sarou. Olha. Né? Mas aí um tempo depois, isso eu tinha 5, 6 anos, aí com mais ou menos 12 anos eu fui num culto, né? Muito diferente do culto que eu tenho hoje. Sim. Né? Por isso que eu acho que nós não podemos desprezar, né, igrejas que têm uma forma de organização ou até de culto diferente da nossa. Porque foi num culto desse que eu encontrei Jesus. Eu me lembro, né, no apelo, levantei minha mão, entreguei minha vida para Jesus. E uma criança de 12 anos começou a despertar em mim um desejo de ler a Bíblia, né? E eu li a Bíblia, acordava cedo, né? E comecei a ler a Bíblia, e fui devorando Gênesis. Só que com o tempo, né, isso foi meio que esfriando. Mas eu creio, olhando para o meu passado, que ali foi minha conversão e houve um despertamento mais tarde depois, né? Com a conversão da minha mãe, ficou mais fácil na minha casa eu expressar o cristianismo, e aí fui para a igreja junto com ela também. E tive um reavivamento aqui em Tangará, em 2008. Né? Eu era membro de uma igreja, mas despertei um reavivamento. E depois de setembro de 2008, não fui mais o mesmo. E parece que ativou, né, tudo que estava guardado dentro de mim. Como que foi? É porque a próxima pergunta era justamente isso. Qual que foi a maior ou mais marcante experiência com Deus que você já teve? Foi essa da cura do pé ou não? Então eu tive várias experiências com Deus, né? Como eu falei, eu não tive a presença de um pai dentro de casa. Sim. Né? Então, várias vezes eu percebi na provisão de Deus a presença de um pai. Eu me lembro de uma vez eu estava orando a Deus e eu reclamava, já fazia faculdade aqui em Tangará, e eu reclamava com Deus porque todos os meus amigos que faziam faculdade, eles tinham auxílio do pai, né? Auxílio financeiro, auxílio emocional dos pais, e eu não tinha esse auxílio. E eu fui orar a Deus, né? Por que para mim é tão difícil? Essa frase que a gente costuma falar. Por que para mim é tão difícil? E Deus me falou nitidamente, mas quem disse que você não tem pai? Eu sou teu pai. Nossa. Tá forte. E desde esse dia eu nunca mais reclamei pela ausência, porque às vezes a gente espera que Deus coloque pessoas para nos ajudar,
né? E muitas vezes Ele quer que nós recorremos a Ele mesmo. Eu tenho várias experiências assim de Deus tocando. Eu tinha uma hérnia também que fui curado sem cirurgia. E além dessas experiências em cura emocional, com cura física também. Legal. Eu já gostaria de fazer para a Daiane também uma pergunta. Sim, dificuldades a gente sempre tem, né? Sim. Enquanto a gente está vivendo nesse mundo, tem dificuldades. Mas uma maior dificuldade, assim, algo que marcou bastante você, uma dificuldade, e como você superou? Sim. São muitas, né? São muitas, mas acho que uma das maiores, assim, da minha vida foi o meu momento em que eu aceitei Jesus. Aceitei a Jesus por uma situação terrível que tinha acontecido ali na minha vida, né? Então, resumidamente, eu fui para Jesus ia fazer 11 anos, né? Foi um dia bem terrível, um dia que meu irmão, ele bebia muito, né? Bebia muito. E esse dia, ele sempre, quando ele bebia, ele costumava dizer que ele ia tirar a vida dele, né? Então, aquilo, eu era uma criança, mas aquilo gerava um pavor em mim. E eu lembro o dia que a gente chegou na casa dele, com a esposa dele, e ele tinha tentado suicídio, né? Ele chegou a amarrar a corda, ele pulou da corda, e graças a Deus, uma mulher estava passando, ajudou a minha cunhada e tirou ele dali. E foi correndo direto para o hospital. Fiquei apavorada, e a filha dela disse assim para mim: vamos para a igreja, eu já estava me arrumando para ir para a igreja, vamos comigo. E fui, né? Fui sem saber o que eu estava fazendo. E lá eu lembro que o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus. Levantei minha mão, falei, eu quero. Não sabia o que seria da minha vida, mas aceitei Jesus. E depois daquele dia tudo mudou. Tudo foi transformado, mas assim, foi um baque muito grande. Foi um susto muito grande que você, né, é uma criança. Você achar que você vai perder uma pessoa que você ama. Mas foi a partir daquela situação tão terrível, que machucou tanto as nossas famílias, foi onde eu conheci Jesus, né? Fui sozinha para a igreja desse tempo, e depois minha mãe veio, depois 7 anos meu pai veio, minha irmã veio, né? Então, posso dizer hoje que eu e minha família, nós servimos ao Senhor, graças a Deus, né? Benção. Mas foi através de um momento muito difícil, né? E tantos outros que eu já passei na minha vida, e eu vejo que essas situações difíceis, desafiadoras, né, que nós passamos, elas nos faz crescer. Nos faz crescer. A gente quer crescer, quer romper, mas não quer passar pelos desafios, né? E é os desafios que nos faz crescer mesmo. Às vezes você pergunta para um crente, eu já ouvi falar muito isso, a pessoa tentar me repreender. Porque qualquer pergunta que faz relacionada à dificuldade, eu cito Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam. Aí as pessoas não entendem, né? Tipo assim, as pessoas que às vezes conhecem, mas são incrédulas, ou as pessoas também que não têm conhecimento, aí elas falam assim, cara, você espiritualiza tudo. Eu falo, não, cara, é estilo de vida. Mas na verdade, né, a nossa vida é espiritual, é só isso que a gente entende. Aí não, vamos fazer, é profissional e tal. Ah, profissional? Então beleza. Como que foi a sua trajetória profissional? Cara, a minha, eu tava em Rondonópolis, e tipo Jonas, fugindo do propósito, Deus falou assim, vai pra Tangará que eu vou te levantar. Meu profissional basicamente é isso. Aí aqui, como que foi? As coisas o Espírito Santo vai direcionando. Vai conectando com pessoas certas, vai tirando outras pessoas que não estão certas. E é assim. Então, às vezes, essa pergunta para outra pessoa, as pessoas... Cara, esse cara é bitolado. Né? A gente é tido como alguém bitolado, que só fala nisso, só pensa nisso. Mas é um estilo de vida realmente, né? Exatamente. Porque hoje as pessoas elas gostam, né? Acho que o secularismo faz isso, é separar a religião da vida comum, né? Só que nós fomos criados para adorar alguma coisa, né? Nós fomos criados para adorar a Deus, e se você não adora a Deus, você vai adorar alguma outra coisa e você vai colocar num lugar. E as pessoas têm dificuldade em ver a relação de Deus com todas as áreas da nossa vida. E é aí que as pessoas se frustram, né? Nós devemos buscar em Deus, né? Estamos falando aqui de relacionamento. Nós buscamos em Deus um relacionamento saudável. Profissionalmente, eu busco em Deus ser um profissional saudável, ser um profissional eficiente, ser um profissional que é frutífero. Todas as áreas da minha vida, Deus, ele dá para me ajudar. E, na verdade, né, se você olhar para o Velho Testamento, é desejo de Deus que nós olhemos para Deus assim. Deus, ele tem essencialmente 3 nomes na Bíblia, né?
Ele tem esses 3 nomes, mas todas as vezes em que alguém precisa de algum auxílio, precisa invocar o nome do Senhor, ele se revela para aquela pessoa no nome da necessidade dela. Então, alguém que precisa de provisão, ele se apresenta como Jeová Jireh, o Deus provedor. Alguém que precisa de uma cura, ele se apresenta como Jeová Rafá. Ele se apresenta de forma a sanar todas as nossas necessidades. E a partir do momento que nós entendemos isso, que todas as minhas necessidades elas são satisfeitas em Deus, eu passo a ver tudo com essa ótica, que é a ótica do espiritual. Mas não é que nós espiritualizamos tudo, é as outras pessoas que deixam de espiritualizar aquilo que deve ser espiritualizado. E há um texto no Novo Testamento, em Hebreus 11, onde fala ali da fé, né, os heróis da fé. O verso 6 diz assim: aquele que quer agradar a Deus, é necessário que ele creia que Deus existe. A melhor tradução ali é creia que Deus é. Creia que Deus é, porque ele é tudo que eu preciso. Por isso que Jesus, ao longo, né, o Evangelho de Mateus, o evangelista vem ao longo do Evangelho citando 7 eu sou. Porque Jesus ele é o pão que sacia, ele é a água que mata a sede, ele é tudo que nós precisamos. E de repente o erro nosso, e tem muito cristão, né? Às vezes somos repreendidos pelos cristãos. Sim. Tudo é espiritualizado. Eu não concordo muito, às vezes colocam um papel do demônio maior do que é, né? Muitas vezes nós mesmos somos superior. É sem vergonha isso. Mas, tirando essa parte de colocar a culpa em Satanás, sendo que não é, né? Eu acho que é necessário que nós espiritualizamos tudo, porque Deus se apresenta em todas as nossas necessidades. Sim. É aquele tal negócio. Vamos tomar uma decisão grande, uma decisão pequena, vamos orar, né? Vamos buscar direção. Né? Você tem mais alguma pergunta, Carla? Eu tô aqui chorando, gente. Tô vendo. Um pouco de emoção por estar do lado do meu esposo lindo, brincadeira. Eu sei. Mas é porque eu tô muito gripada. Mas vamos fazer algo diferente? Vamos lá. Como é a Semana do Amor, né? Na verdade, o amor tem que ser... Amor? Não, na verdade, o amor tem que ser celebrado todos os dias, né? Mas como é a Semana do Dia dos Namorados, né? Está próximo. Eu quero fazer uma dinâmica com o casal. A dinâmica quem é mais? Se conhece. Vamos ver. Pra ver se tá na mesma sintonia. Vixe. Quem é mais? Então, assim, não deu tempo de eu fazer uma plaquinha, mas aí vocês vão responder da seguinte forma. Eu vou fazer uma pergunta, exemplo. Quem é o mais esperto? Se for você, se você considera que seja você entre os dois, você vai fazer assim. Ou se for ele ou ela, você vai fazer assim. Ou pode falar também ele. Não, pra ser junto, entendeu? Pra ver eles sem fazer ao mesmo tempo. Entendi. Não pode combinar. Tipo assim, ou eu... Quem é o mais esperto? Aí, quem é o mais esperto? Já pode ir? Quem é o mais esperto? Aí, então é desse jeito, tá? Então eu quero fazer umas 10 perguntinhas. Né, amor, depende. Ela tem uma esperteza muito espontânea. Eu demoro um pouco para processar, não sou muito espontâneo. Mas depois vamos lá. arrepende, né? Vai muito Vamos rápido. ver se vocês estão numa sintonia legal. Lá. Quem é o mais romântico? Ou mais romântico. Acertei? O mais ciumento ou a ciumenta? Tá em sintonia. Transforma, Jesus. Quem é o mais desafinado ou desafinada? O mais bagunceiro ou desorganizado? Aí vem pra mim toda ela. Sério? Infelizmente, né? Mas preciso dele pra me ajudar. E eu falo, Jesus, o Senhor é tão maravilhoso, porque eu esqueço onde... A hora que eu vou sair, eu tenho que usar os 2 óculos, de sol e o de grau, né? E aonde que eu acho? Não sei, onde que eu deixei. E o Alexandre sabe. Ele sabe onde está minha bolsa, onde está meus óculos, celular, é assim. Então, amém pela sua vida, desculpa, eu vou melhorar. E aqui é diferente, porque o Frank, né, meu filho? Meu filho. Qual que é o temperamento aí, vocês sabem? De vocês dois? Sanguíneo, melancólico, sabem ou não? Eu acho que é meio colérico, Eu sei que o pastor fez isso conosco, que o nosso pastor, ele é coach, psicanalista. E ele falou que se não fosse pela presença de Deus nas nossas vidas... Mas é qualquer casamento, né? Só o nosso, não. Mas os dois coléricos, porque se for aí, Jesus mesmo, pelos né? nossos perfis, ele falou que se a gente não tivesse... muito incompatível. Nossa, muito incompatível. Mas eu falo que é muito bagunceiro. Muito bagunceiro. É sanguíneo, geralmente, é assim, né?
Deus, Né? mas Deus ajuda a gente. Tá. Quem é o mais provável em surtar por ficar 24 horas longe do celular? Ih, Daiane, com certeza. É que eu sou da mídia, né? Eu gosto de publicar toda hora. Ele é nada, né? Ah, então aqui é o contrário, é o Frank. Não, eu você gosto de fica publicar tranquila. tudo. Tem hora que ele fala, né? Agora não. Dá uma segurada. Dá uma segurada. Senão vai tudo. Vai tudo pra mim. Quem é o mais provável de cometer uma gafe no encontro romântico? Ah, com certeza é eu. Essa aí é no romântico, em todas. As gafes vai ser. Quem é mais provável em bater o carro? Ai, Senhor. Eu, né? Deus tenha misericórdia. Não, amor, você que bateu nos últimos dias, né? Mas, então, né? Quem é mais... Essa já é a resposta, que no começo eles já falaram, ó. Quem é o mais provável em esquecer aniversários importantes? Nossa, Daiane. 100%. Tô melhorando. Quem gasta mais? Ah, Daiane também. Ixi, é só ela aqui, hein, velho. Vai ganhar um prêmio, não tem jeito. Olha, essas perguntas, quem fez aí, Carla? Você Eu. é o esposo, né? Eu. Eu acho que ela fez a pergunta pensando nela. Eu também tô achando, hein, Porque Carla? aqui ia dar uma, Porque ela- ia dar uma divergência. E quem que é o mais chorão, mais emotivo, emotiva? Ah, com certeza, Daiane, Você né? também? Sim, eu choro, aí eu arrependo, aí eu choro de novo pra ele. Agora essa é difícil, pra fechar com chave de ouro. Quem é seu eterna namorada? Meu Deus. Ah, que lindo! Deu certo, Carla. Gostei dessa dinâmica, hein? Nossa, mas realmente a Daiane merece um prêmio, viu? Ela gabaritou, hein? Gabaritou. Ai, gente, gabaritou. todas, né? Não foram as melhores, mas... Te tenta. Ei, agora sim, me fala um pouco sobre a Igreja Betel, né? Vocês estão lá... Faz quanto tempo que a inauguração? 8 meses. A gente inaugurou em setembro. Setembro, 6, outubro, nós 9 fomos para o meses, prédio, né? Rec- Que a gente foi com o fundada tempo... 7 de setembro do ano passado. Que a gente com o tempo na clínica, né? Da nossa amiga, a gente não tinha nada, né? Ah, tá. Eu vou querer saber, Tinha na nada. verdade, do início aí, como que foi. Porque parece ser uma história legal, uma história... Sim, deixar ele falar. Então, Deus estava trabalhando, né? Trabalhando na igreja que eu estava e nós entendemos, como parte do chamado, que nós deveríamos sair de uma igreja local, né? Para a gente trabalhar os nossos ministérios e trabalhar eles de forma independente. Só que quando nós saímos, nós não tínhamos a revelação completa de Deus. E acho que Deus faz isso muitas vezes, né? Ele não revela para você todo o plano. Sim. Porque se ele revelasse para nós todo o plano, pode ser que nós desistíssemos, né? Ele faz isso com Abraão, Com certeza. né? E ele faz isso com José também. Se falasse Sim. para José, você vai ser governador, mas para isso você precisa passar por todo esse processo. Ele faz isso com a gente também, ele vai revelando etapas. Até por conta do treinamento também, né? Porque o processo faz parte desse treinamento, né? Então, muitas vezes, nós queremos fugir desses processos, né? Nós queremos fugir desse treinamento, nós queremos as coisas rápidas, instantâneas. E aí, desligando da igreja para ter esse trabalho mais independente, Deus foi trazendo pessoas para estar com a gente que tinham os mesmos sonhos que nós temos, né? Então, nós temos o sonho de trabalhar na evangelização de crianças, né? Ter um trabalho que priorize isso. Eu sempre tive o sonho de ter... O começo era o sonho de ter um orfanato, né? Sempre tive isso comigo, de ter um orfanato. Conforme eu fui estudando sobre, percebi que o orfanato, de repente, não seria tão viável e que o que eu queria mesmo é ter um trabalho como uma creche, alguma coisa assim. E Deus, ao longo, né, de questão de 10, 15 dias, ele trouxe pessoas que vieram com esse mesmo sonho, com esse mesmo projeto. E aí nós fundamos a igreja com esse projeto específico. E desde então, nós temos tido a bênção de Deus de ter pessoas que cada vez mais vão agregando esse sonho que nós temos de estabelecer uma igreja que, de alguma forma, é relevante. Muitas vezes, nós vemos projetos de igreja que elas circulam, né? Não estou criticando, mas às vezes circulam só em função dela mesma. Os eventos é para os membros da igreja, né? Os projetos são para os membros da igreja. A nossa ideia era de criar algo que fosse relevante para a sociedade. E nós pensamos assim, nós temos eventos que são para a igreja, são internos, são
para nós, né? Mas nós pensamos em ser uma extensão do braço de Cristo na Terra e entendemos que cada igreja tem uma aptidão, a nossa aptidão. Nós queremos trabalhar com crianças, trabalhar com jovens e adolescentes, que de repente é uma parte que é esquecida das igrejas, né? E a percepção que você falou no começo da sua filha, outras pessoas têm vindo na igreja, e geralmente quem vai na Betel com filhos... Tem filha. Mas quem vai na Betel com filhos fica. Fica por causa da Betel Kids, porque o pessoal faz com amor mesmo, né? Há uma entrega, há uma dedicação, e nós temos sido muito felizes com Deus naquilo que Deus tem feito através de nós. O nome Betel, como que foi para chegar nesse nome? Nós, na pandemia de 2020, Deus já vinha trabalhando em nós, né? Nós sabíamos que tínhamos que sair para fora. Como Abrão, né? Sai para fora. Naquela época, nós entendíamos que o sair para fora seria mudar de Tangará. Uhum. Né? E com a pandemia, um dos meus trabalhos, né, no INSS, ele passou a ser remoto. E aí a gente falou, a gente sempre gostou de uma cidade que a gente frequentou poucas vezes, né? 9 vezes. 9 vezes para Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Já viramos até meme, tá? É mesmo? Para onde nós vamos? Todo mundo. Já sei, Cabo Frio. E aí, por causa da pandemia, estava tudo fechado, né? Nós pensamos, por que não aproveitar esse tempo? As nossas filhas, as escolas não estavam funcionando, né? E a gente passou 2 meses em Cabo Frio. E lá tinha uma igreja metodista Betel. E nós frequentamos ali, havia um desejo no nosso coração de ficar ali, mas Deus não permitiu, tivemos que voltar. Eu comprei só passagem de ida, embora eu tenha falado, não, eu volto, a gente comprou passagem de ida. Posso contar, amor, desse tempo, né, que nós ficamos lá? Foi um momento que o Senhor estava falando com a gente, já tinha um bom tempo, né? Porque eu entrei ali, né, aceitei Jesus, conheci Jesus com 11 anos de idade. Então, eu fiquei quase 24 anos na mesma igreja, né? Sou muito grata por tudo que eu vivi ali. Ver como era a minha família antes e ver como se tornou minha família, né? Depois, eu sou grata, primeiramente, à obra do Espírito Santo e, segundo, àquela igreja que nos ensinou em todas as áreas, pegou a Bíblia, ensinou cada detalhe. Então, sou extremamente grata às amizades, às alegrias, todos os momentos, né, de dificuldade que a gente viveu ali. A gente vê que é um trabalhar do Senhor para aquilo que a gente está vivendo hoje. Mas a gente estava assim, né, meio deslocado lá em Cabo Frio. E aí, no dia que a gente estava indo embora, né, eu senti algo diferente. A gente estava no culto e eu senti algo diferente. Eu estava sentada e naquela hora, assim, veio aquela dor no meu coração, porque a gente sabia que estava indo embora, né? Aí eu falei para ele, eu senti algo diferente no culto de hoje. Eu senti como se eu pertencesse a essa igreja Betel. É como se eu fosse daqui, eu não fosse de outro lugar, né? E aí ele me ouviu, voltei chorando, né? Chorei não sei quantos dias. Quando eu cheguei em Tangará, aquele tempo, 15 dias sem água. Chorei mais ainda, né? Saí da praia. Vai chegar. Não tem água. Então, eu não entendi nada, né? Hoje eu entendo por que eu tive aquela sensação naquele dia, né? Que eu me sentia que eu fazia parte daquela igreja, Betel. E hoje eu entendo, porque o Senhor já tinha algo para nós, na igreja Batista Betel, né? Então, eu estava saindo de um lugar que eu amava tanto para a gente entrar em algo que o Senhor tinha preparado para nós, né? No início foi tão desesperador, foi tão desafiador. E hoje eu vejo a mão do Senhor em cada detalhe. É o que o Alexandre falou, a gente nem imaginava nada que a gente ia viver, né? A gente só tinha o entendimento que aquele ciclo precisava ser rompido para a gente viver uma nova fase, né? É aquilo que a gente tinha certeza. Agora, do restante, nada, né? Nada. A gente, entendimento que a gente ia fazer células na nossa casa, que a gente ama célula, né? Tanto que nosso relacionamento é fruto de célula. Nós né? temos célula em casa também, então, né? Você que quer casar e ter um bom casamento, vai pra fruto célula. de célula, gente. Célula é bênção, tá? Então, a gente entendia isso. Vamos abrir células, né? E tudo começou a acontecer numa proporção tão rápida. E hoje a gente vê, assim, o cuidado, o trabalhar de Deus em cada detalhe, né? Mas eu senti isso lá em 2020, que eu pertencia a uma igreja Betel. E hoje estamos aqui.
E é muito lindo você assim, reconhecer, né? O que Deus Sim, fez, de onde Deus sempre, tirou, né? exatamente. Não esquecer as raízes, né? Porque muitas das vezes a gente, assim, tá num momento da nossa vida assim, muito baixo e a gente se acha que tá num lugar a mais que os outros. Aham. E você se esquece de onde você saiu, Com certeza. o que foi a base ali na sua vida, né? Não, e é isso muito lindo jamais. você reconhecer, porque a gente precisa de pessoas, né? É claro. Primeiramente, a gente precisa de Deus, mas sozinho a gente não vai em lugar nenhum. A gente precisa de pessoas, E algumas né? pessoas não entendem, né? Quando esse ciclo, às vezes, precisa ser interrompido para você viver uma outra fase, as outras pessoas viverem uma outra fase. Mas eu acredito que aquela pessoa que está em Deus, está buscando o Senhor, ela tem esse entendimento, né? Não importa se a gente está debaixo do mesmo lugar, mas a amizade é a mesma, né? Tem pessoas aí que eu tenho amizade mais de 20 anos e a gente não está no mesmo lugar que a gente não vai ter, né? A gente tem amor, tem carinho, a gente chora porque a gente quer andar junto o tempo todo com as pessoas que a gente ama, mas nem sempre é possível, né? Mas o respeito, ele permanece eternamente. E é difícil você... eu falo assim, porque a carne, né? A gente sente. Sente. Ainda mais quando eu me coloco no lugar de uma pessoa que perde alguém frutífero. Imagina, a pessoa mais frutífera que você tem encerra um ciclo. Então, assim, é compreensível também essa questão da pessoa, perdi ali, mas... Ambas as partes Sim, sofrem, né? Que sofre. a gente... Não é fácil. Se fosse fácil você sair, que nem pra mim, já tinha... Né? Eu falei pra vocês, 24 anos. Então, tudo Sim, que eu é conheci de lá. foi ali. A minha juventude maravilhosa, que eu falo pra eles, quando a gente lembra da juventude, não tem como... aquele tempo de solteira, né? Você lembra? Todas as igrejas sempre envolvidas. Então, eu tenho lembranças maravilhosas, aonde eu construí minha família, onde eu criei minhas filhas, independente de qualquer coisa, de, né, ter encerrado esse ciclo. Nunca. Como que eu vou esquecer um lugar que, para mim, né? Não posso nem Sim. falar que eu já choro. Mas um lugar foi minha casa. Sim. E a própria palavra a própria palavra de Deus fala também, né? Que há momento para todas as coisas, né? Sim. Há o momento de plantar, né? Há o momento de colher, há o momento de se ajuntar, há o momento de se afastar. E Deus é o Deus de nossas vidas e Ele sabe de todas as coisas que é melhor para nós, né? certeza. Ele vê o que a gente não vê, Ele ouve o que a gente não ouve e Ele quer o melhor para nós. E que Ele nós... conhece todas as coisas, Sim. entende o coração, né? Sabe as intenções do coração. E a gente tem que romper, né? Não adianta. Deus usa aqueles que são Exato. ousados, E a né? Betel tem Porque- sido uma bênção, meu Deus do céu. Né? Tem sido uma bênção É nas notório nossas isso. Aí eu vidas, falo sim. porque eu fui no primeiro culto. Eu não fui mais, mas a gente vê as movimentações, enfim. Você vê que... E até no culto também, eu vou ser sincero, eu cresci, vim de uma igreja do Fogo também, da Assembleia de Deus. Meus pais são assembleanos, cresci num berço evangélico, então... só que, hoje em dia, quando eu visito, não é a mesma coisa de antigamente. Hoje em dia, a gente está num culto, às vezes, numa igreja, e você não sente... A culpa, eu falo assim, não é a culpa das pessoas, ou é a culpa da gente, às vezes, né? Mas você sabe aquele lugar que, mesmo quando você está desconectado, te conecta? Então, hoje, nas igrejas, é muito difícil. Às vezes, investe tanto nas coisas, no material, no microfone bom e tal, e falta o principal, que é a presença de Deus. Exato. Verdade. E no culto, lá, eu senti a presença de Deus. Porque aqui, Deus está presente aqui, está nesse negócio. E a gente vê, né, a movimentação. Então, assim, acredito que pela ousadia, né, por ouvir a voz de Deus, que a questão de ser obediente não quer dizer que você toma decisão a partir de uma emoção, é uma decisão, É uma decisão. realmente, mesmo quando você não queira, né? É porque as pessoas, elas veem só o resultado. Justamente. Né? Elas não veem os processos, o que você passou até chegar ali. Então, foi uma construção de anos, né? As pessoas viram como uma decisão. Uma decisão rápida que aconteceu, né? Que não acompanhou, então pensa assim, Exato. eles decidiram. Decidiu, vamos abrir noite uma foi- igreja. Né? Vou abrir minha igreja. Não. Né? Foi um processo de anos e anos e anos ali, até a gente chegar a essa situação que hoje eu sou muito grata, sabe? Olhar para trás e falar, eu teria essa coragem. Ainda Não. bem que Né? eu E disse sou muito sim. grata pelo sim, pela nossa entrega, pelo sim dos irmãos que estão ali com a gente também. É o cuidado que eles têm, né? A gente não merece e a gente não imaginava o cuidado que a gente ia receber, né? Mas, graças a Deus, a Betel é a resposta de anos aí de oração. E eu vejo assim que
Eu não sei, eu acho que o senhor citou lá no culto. Não sei se o senhor citou. Será que ele quer chamar de senhor? Eu não sei, ele tem 38 anos, é mais velho que eu. Ele chama a gente de senhora, tá? Então nós já acostumamos. Às vezes eu falo assim, o Boni mesmo, meu pastor, ele é mais novo que eu. Então. E eu falo assim, e às vezes eu fico chamando ele de senhor. Ele não liga não, né? Mas Tá tudo certo, né? Assim, ó, que esse processo, assim, de decisão e tal, e vocês começaram numa célula, né? Depois que vocês iniciaram pela célula ali. E eu vejo, assim, que aquela questão do carisma pastoral, que às vezes você não se sentiria capaz de estar à frente de um trabalho e tal, né? Mas o senhor sabe que Deus pega esses mesmo. Pega um Davi lá. Pensa num povo incapaz, meu filho. É o então, Senhor que faz. Mas, assim, quando você toma uma decisão e muitas vezes você acha que... vai... Eu imagino que é igual o político, né? Não vou falar de político, fazer uma comparação. Eu vou sair para vereador, mas acredito que eu vou ter o voto de fulano, de fulano, de fulano. Né? Assim, e aí, de repente, você vê que, cara, o seu trabalho, sua vida com Deus causa impacto na vida de pessoas que você nem sabia, cara. E aí, fala assim, não, eu vou com ele. Isso, eu acho que, para mim... por exemplo, uma visão de pastor, assim, isso é muito bom, né? Impactar a vida das pessoas, a ponto dela falar assim, vou seguir. Não tem nada para te oferecer, Sim, mas tô aqui. Vou contigo. Eu tô aqui, né? Vocês passaram por isso, né? Como que foi isso? A questão de vocês ter as pessoas falando assim, não, igual o senhor falou mesmo, eu também, é a mesma visão minha, eu quero estar junto, eu senti de Deus de estar junto e tal. Não, é gratificante porque você se imagina sempre como Elias, né? Tô sozinho, tô abandonado, né? E aí Deus vem e fala, não, como você tem 7 mil aí, né? Então, é a parte mais gratificante. É aquilo que eu falei, né? A parte, vamos dizer assim, a melhor parte do chamado pastoral não é o reconhecimento, é as pessoas dizendo quão você foi importante, né? E às vezes você não tem noção do impacto que você gera na vida das pessoas, né? Você está falando do coach, né? Eu acredito ainda que acima dos psicólogos, eu não estou falando para você não ir no psicólogo, não estou falando para você não fazer sessão de coach, mas o pastor ele tem esse potencial de impactar a vida das pessoas e mudar em todas as áreas, né? E isso faz com que a gente fique mais ousado e continuar fazendo, sim. Né? Ativar ministérios, né, amor? A gente vê pessoas que estão sendo ativadas depois de tantos anos, né? Que tinha dificuldades ou se achava inapropriado, improvável, né? E a gente vê, assim, a pessoa crescendo a cada dia. Isso é um presente. E nós temos nos esforçado isso. Nós temos falado que nosso ministério, nosso trabalho é fazer com que outros cresçam, outros desenvolvam, e você vê as pessoas rompendo, né? E o fato de a gente pelo menos eu, né? Eu me achar que sou inapropriado faz com que eu veja todo mundo com potencial. É o que eu vejo. E aí vista ali todo mundo e as pessoas vão e é muito bom. Mas isso é um coração bom, porque às vezes você pega alguém, assim, tá num ambiente... Eu já passei por isso, de alguém que é muito centralizador, que não distribui. Eu falo assim, já passei por isso em empresas. Tem que passar ali por ele e tal. Então, causa um processo ali de saturação, né? O trem não vai, não desenvolve. As pessoas que têm potencial, às vezes, não vê potencial, porque tudo centraliza num só. E um gestor, vamos colocar assim, um pastor, que tem uma visão de, cara, esse menino tem potencial, vou colocar, vou investir. É um pastor que não está pensando na igreja Betel, vamos dizer assim, está pensando no reino. A igreja Betel é uma extensão do reino, então vamos... Que chega em lugares que às vezes nem você chegou. Sim, mas verdade, você quer que a pessoa vai, né? Que a pessoa cresça. Sim. É uma alegria. Ô, Carla, mais alguma coisa? Reforçando mais uma vez da floricultura sempre bela, né? Você que está precisando de inspirações e opções para presentear a pessoa amada. Cestas de chocolate, rosas importadas, balões personalizados com a frase, o nome que você queira colocar. Imensa variedade de produtos à disposição para inspirar o seu amor. E onde que fica a Sempre Bela? A Floricultura Sempre Bela fica localizado ali na esquina abaixo da Elétrica Padrão, bem de esquina, na rua abaixo. E
agende agora mesmo, né? Ou uma visita para estar indo lá pessoalmente, ou se você não pode, por questão do tempo, também eles fazem entrega, tá? Então, Sempre Bela. Precisou surpreender alguém? Sempre Bela Floricultura. É isso aí, Sempre Bela Floricultura. Eu vou fazer a última pergunta aqui. É pouco tempo, né, que vocês estão na frente do ministério aí, no caso, na Igreja Betel, mas eu queria que vocês, um primeiro, o outro depois, dissesse assim, pode olhar para a câmera, como se fosse as pessoas que estão com vocês ali, e falar assim, deixasse uma mensagem para eles. Pode citar qual que é o momento de maior alegria para vocês durante esse tempo na igreja. Pode ser? Posso começar? Falar da minha família, né? Eu falo que a Batista Betel é a nossa família. Então, falar deles é muito fácil. E eu posso dizer que vocês, família Betel, vieram um momento da nossa vida para curar áreas das nossas vidas, né? Curar feridas antigas. E hoje a gente vê assim, o cuidado que vocês têm com a nossa casa, com a nossa família. E servir ao Senhor com vocês é uma bênção, né? Em especial, você, Josi, se você estiver vendo aí, muito obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, por ser essa treliça que você é na minha vida, né? A gente vai crescendo e você vai ali me dando suporte e eu também dando suporte para você. A todas as inspiradas, né? Esse ministério tão abençoado que o Senhor colocou no nosso coração. Nossa amada líder, Cariciane, um beijo. Deus abençoe todas vocês, né? E não vou falar nomes, porque são muitas mulheres, muitos homens abençoados ali. Mas servir ao Senhor com vocês é a resposta de oração de muito tempo atrás, né? Um coração tão desejoso, um coração que ama Jesus acima de todas as coisas. Obrigado pelo sim, né? A gente, tudo que passa ali para vocês nem questionam, vocês, não, tô dentro, vamos fazer, né? E às vezes é tão... Eu falo, gente... Tá tão fácil, o que tá acontecendo, né? Então, vocês são a minha família. Obrigado por tudo, pelo teu carinho, o carinho que vocês têm por nós. E a nossa conversa desde o início, nós não temos nada para oferecer. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. E mesmo a gente falando isso, nós vimos vocês olhar nos nossos olhos e falar, não importa, nós estamos juntos. Então, nós queremos agradecer, minha gratidão, meu amor pela Batista Betel. Deus abençoe. Linda demais, gente. Ela fala muito demais. É porque eu já declarei tantas vezes que né, ele já sabe de tudo que eu tô falando. A nossa igreja, né? Minha palavra de amor e gratidão, né? Vocês são muito especiais para nós. E eu vou falar que tudo que a Daiane falou, eu vou assinar embaixo. É o mesmo sentimento que nós temos. E eu queria dar uma palavra específica, né? Para você que me assiste, você não frequenta uma igreja, né? Minha palavra para você, não sei, a gente tem muitos fatores porque pessoas deixam de congregar. De repente você foi machucado por alguém, de repente a sua caminhada durante... né, a vida cristã, você entendeu que ser crente não era para você, te falaram, né, das dificuldades, você entendeu as dificuldades. Eu queria te fazer um convite, né, a você congregar e se dispor a estar numa igreja, porque é plano de Deus para a sua vida que você esteja numa igreja, que você esteja congregando, né? Não deixe que experiências ruins tirem de você o privilégio de você congregar numa igreja saudável e sadia, que você possa frutificar. Procure uma igreja, esteja inserido nela, porque é uma bênção. Nós temos desfrutado disso ali, nós temos falado que nós somos uma família e realmente podemos contar um com os outros, e que você também viva isso e desfrute disso. Eu tenho certeza que é plano de Deus para a sua vida. Legal. Já aproveita e fala o endereço de vocês, da igreja, os dias de culto. Sim, deixar meu marido, que ele é melhor aí. Então, nosso culto de celebração é domingo às 18 horas. Então, domingo às 18 horas, nosso culto de celebração. O endereço é Rua 7, né? O número 307. Eu lembro como Antigo Cine, pessoal. Antigo Cine é lá. Isso. Nós estamos organizados ali. Temos o culto adulto, nós temos também o culto infantil. Todas as idades, cultuam o Senhor. E você que queira fazer-nos a visita,
será sempre muito bem-vindo. Então, domingo às 18 horas. Nós temos o Ministério Betel Kids, né, que é para todas as crianças. Nós também temos o Ministério de Inclusão. Então, você que quer participar, nós queremos falar de Jesus para todos, né? Então, todas as pessoas com necessidades específicas, você e a sua família, nós estamos preparados para receber você. Deus abençoe a todos. Aos jovens também, nós temos os Jovens Betel. Sejam muito bem-vindos. Você que é jovem, quer participar, jovens e adolescentes. Também temos o trabalho com os homens e com as mulheres. Siga as nossas redes sociais, que é a Betel Tangará, né? Betel Tangará, Inspiradas Betel e Jovens Betel. Isso aí. Ô Daiane, para quem precisa de uma profissional nutricionista... É porque eu falo de uma área, parece. Agora vamos entrar na outra área, né? Mas quem precisar, estou aí à disposição. Trabalho, né, com emagrecimento, trabalho também com bariátricos aqui na Neodontologia, nutricionista, precisar do meu trabalho, estou aqui à disposição. E o que chegou para nós? Ó, chegou um buquê ali, ó. Nossa. Um buquê pra Daiane, ó. Ah, é? A nossa convidada especial. O maridão. Ei, já vamos fazer assim, ó. Lembrando o Dia dos Namorados. Esse lindo buquê, da onde, gente? Sempre Bela Floricultura. Olha que coisa mais linda. Eu quero aproveitar para o Alexandre fazer uma pequena homenagem pro amor da vida dele, né? Esse buquê merece uma homenagem. Uma homenagem. Em poucas palavras, o que a Daiane Não, precisa poucas pra você. não. Tem 10 minutos aí pra você falar. Mas ela também vai dizer umas palavras pra ele. Pelo lado Então dela. beleza. Ai, gente, maravilhoso. Vou deixar mais tempo para ela. Mas eu tenho dito para ela frequentemente de quão minha vida foi abençoada, como Deus me abençoou, né? Eu tenho a certeza de que Deus me ama por ter Daiane como minha esposa. Foi um presente de Deus. Ela não é, né, só a minha cara metade, mas ela me complementa em todos os sentidos, né? Minha vida tem mais sabor e mais alegria, né? Você é alguém que faz com que todos os dias eu tenho muitos e muitos motivos para sorrir. Sou muito feliz ao seu lado, muito realizado e oro a Deus todos os dias para que eu possa corresponder a você. Ainda merece um beijinho. O nível aumentou agora. Agora, Daiane, umas palavras pro Alexandre. Ai, meu Deus do céu, eu já falei tanto esse dia, né? Minha formatura, declarei todo o meu amor lá pra ele, mas eu vou falar novamente. E eu vejo, assim, o amor, o cuidado que ele tem comigo, com as minhas filhas, né? E eu vi mais de perto ainda esse amor quando foi no ano de 2022, né? Que eu passei por um momento muito difícil, tive uma obstrução intestinal e precisei passar por uma cirurgia, né? De emergência. Precisava, que ele tenha tirar uma parte do meu intestino, graças a Deus não precisou. Mas eu olhava nos olhos dele e eu via aquele medo que ele tava. Ele não queria que eu percebesse, mas eu sabia o desespero. Falei, nossa, então quer dizer, né, que seu pai... Aí tá, me ama, né? E aí eu percebi aquele dia e fiz uma oração ao Senhor, né, na hora que eu estava no centro cirúrgico, que me desse a oportunidade de estar com meu marido novamente. E graças a Deus deu tudo certo. E eu lembro da oração, quando eu vejo o Alexandre, eu lembro da oração que eu fiz um dia. Né, subindo lá na escada de um prédio que eu trabalhava, tinha tomado uma chuva, andando de bicicleta, pensando num sofrimento aquele dia. E eu subi naquele prédio ali, naquela escada, e eu falei, Senhor, me dê um esposo abençoado. E eu não tinha tempo para muitas palavras, né? E eu só disse assim, que ele seja pelo menos parecido ao meu pai, né? Eu falei que ele seja pelo menos parecido ao meu pai. Porque meu pai é um dos homens que eu mais respeito e admiro. E eu até falo para ele, né? Eu falo assim, você parece mais filho do meu pai do que eu. Né? Eu nunca vi parecer tanto,
né? E então eu quero dizer que eu te amo muito, né? Sou muito grata a Deus pela sua vida, pelo seu carinho, tudo que você faz por mim e pelas nossas filhas. Você não é só meu esposo, você também é meu pastor, né? Que o pessoal dá risada lá na igreja. É o seu pastor também, né? Eu falo, é meu esposo e meu pastor, meu maior incentivador, né? Com 2 filhas pequenas, cuidou delas para que eu pudesse trabalhar, me formar nutricionista. Então, sou muito grata, eu te amo. Lindo. E agora aqui também, né? Ah, gente. Vou aproveitar aqui, né, o gancho também, verdade. né? Já que é uma semana tão romântica. Eu E vou- dizer desse homem lindo. Eu quero presente. Desse homem lindo. Calma, que às vezes o presente está em casa e você nem sabe. Nossa, quase. Mas em poucas Vou cobrar. palavras também, Acho que aproveitar já este tá momento. lá, né, Carla? Não, essa não. Dizer o quanto Já eu sou pode parar grata. por aqui, ó. Já ficou bom. Não chore não, amor. É emotiva que sou eu. Mas dizer o quanto que eu sou grata também por ter você na minha vida, por ser pai das nossas lindas filhas, né? A Sara e a Débora. Louvo a Deus pela sua vida. O nosso processo juntos não foi fácil, né? Alguns sabem, outros não. Como foi difícil quando nós nos reencontramos em 2016, na vida que você estava. O seu testemunho de vida é muito forte. Uma pessoa que foi usuário de cocaína, uma pessoa, né, que estava assim, largada na vida. Mas como que o poder da oração é muito grande. A minha sogra, louvo a Deus pela vida dela, Débora, porque nunca desistiu do Frank, sempre de joelhos, orando, intercedendo. A avó dele também, a Dona Maria. E hoje, por ele estar aqui, onde ele está, nada mais é do que propósito de Deus. E Deus me inseriu na vida dele como instrumento. E louvo a Deus por tê-lo na minha vida. Porque a cada dia eu aprendo mais, eu cresço mais. Embora a gente tenha as lutas diárias, as brigas diárias de casais. Eu brigo muito com ele, que ele fica muito no celular. Mas é um homem que eu admiro muito, que eu vejo que Deus está cumprindo aquilo que Deus prometeu. Quando Deus tirou ele de Rondonópolis e disse que levantaria ele aqui em Tangará da Serra. Eu já vejo o cuidado de Deus. Eu sei que Deus ainda fará muitas coisas. E eu louvo a Deus mesmo grandemente pela sua vida. E dizer que não porque você é lindo... Porque muitas pessoas falam que você parece o Gustavo Lima. Não, mas dizer que você eu tem... sou mais velho, é ele que parece comigo. Dizer que nós te amamos. Deus é tão bom que deu 3 mulheres pra você, né? Eu e suas filhas lindas. E eu louvo a Deus pela tua vida mesmo. Te amo muito e te admiro muito a cada dia. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Te amo também. Amém. E o beijinho, gente? E o beijo, tem né? um Eu vou beijinho falar- ainda. Eu vou falar um pouquinho da Carla, mas assim... Não, beleza. A Carla chegou num momento, fruto de uma oração minha, drogado dentro do banheiro, que eu falei pra Deus que eu não suportava mais. E eu fiz aquela oração daqueles grandes homens da Bíblia, que lembram o Senhor do que Ele prometeu. Deus, o Senhor me prometeu que eu ia ser isso, isso, isso. Mas nessa vida que eu tô desejando a morte. E aí meu irmão tinha casado, e eu falei assim, eu quero... Nunca tinha pensado em casar. E eu falei assim, Deus, me dá uma esposa. Quero ter família e tal. E aí eu falei pra Deus como que eu queria. O cor do cabelo, cor da pele, do jeito que eu queria. E aí, só que assim, eu falo pra ela que eu orei. Minha mãe orou, agora ela e a mãe dela não. Então, foi tão cuidar de Deus que a Carla foi lá em Rondonópolis, onde eu tava. A Carla me pediu namoro, a Carla me pediu casamento. Cara, Não porque eu... assim? Vamos colocar aqui. Não porque eu era um cara frouxo, mas eu tava numa vida tão caída nas drogas que eu não tinha perspectiva. Então, Deus mandou a Carla lá e ela às vezes ela se gaba disso, mas eu falo pra ela, eu tava orando, então se não fosse você, ia ser outra. Mas louva a Deus que é ela. Porque ela chegou, conquistou todo mundo e me resgatou. Foi usada por Deus para me resgatar. Então, eu louvo a Deus pela vida dela. Que até hoje, ela é como você diz, a esposa tem esse papel e a Carla tem muito. É a mulher do Provérbios 31. Amém. Eu encontrei essa mulher e ela... Graças a Deus, que Te lindo. amo. Amém? lindo. Ficou alguma pergunta que vocês gostariam que nós fizéssemos e nós não Não, eu fizemos? só quero mandar um beijo pra minha filha, pelo amor, as duas, né? Mas se eu não mandar pra Ana Lara é mais Daiane, né? Mamãe ama vocês, tá? Sarinha também, minha pequena. Hoje não tá muito bem. Papai do céu, nós oramos, papai do céu vai curar, né, minha filha? Te amo muito, tá? A Débora não entende ainda com 5 mesinhos, mas a mamãe ama muito também. Vai ficar gravado, depois ela... Alexandre, quer Amor, complementar alguma coisa? Eu acho que era até bom você dar uma palavra. Eu gosto muito quando ele fala nos casamentos, né?
É aquela palavra que você não precisa, você não tem que se esforçar para você tentar fazer o outro feliz, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho só disso, que eu acho muito lindo quando você fala nos casamentos. Legal. Tá naquela linha que a gente estava conversando antes, né? Primeiramente, a gente tem que entender que Deus é o nosso suficiente. Deus é o seu suficiente. Então, a gente está falando aqui de relacionamento, né? De namoro, casamento. O casamento, o namoro, uma outra pessoa não vai conseguir suprir em você o que você precisa. A felicidade que você busca não é no cônjuge que você vai encontrar. A satisfação que você busca não é no cônjuge, porque é desumano você exigir que o seu cônjuge supra todas as suas necessidades. Nenhum homem é capaz de suprir, muito menos os homens. Né? Brincamos que a mulher, às vezes, nem ela sabe o que quer. Né? Estou com vontade de comer alguma coisa, ela não sabe o que ela quer. Mas, assim, não é um homem que vai satisfazer você, mulher, e não é uma mulher que vai satisfazer você, homem. A satisfação que você procura, que você busca, ela só é encontrada em Deus. Amém. E a partir do momento que você entender isso, e que você colocar todas as suas fichas em Deus, e a sua necessidade em Deus, e você se sentir suprido, você se sentir amado por Deus, você se sentir cuidado por Deus, aí você está a ponto de, juntamente com o seu cônjuge, juntos repartir felicidade. Então, quando eu me encontro com Daiane, eu não estou buscando nela satisfação e felicidade. Eu me encontro com ela para repartir daquilo que Deus me deu. Da mesma forma, ela não busca satisfação em mim. Ela busca repartir o que Deus tem dado a ela na minha vida. E o casamento, assim ele funciona. Nós não podemos colocar expectativas que os nossos cônjuges não conseguem colocar. Inclusive, é o motivo de muitos divórcios. Por que as pessoas divorciam hoje? Porque elas buscam no cônjuge a satisfação, elas buscam no casamento uma realização que ela deveria colocar primeiramente em Deus. Deus é a fonte de água viva. Deus é a fonte. Em Jeremias tem um texto muito forte, né? Jeremias, no capítulo 2, Deus falando com Jeremias, fala: meu povo tem me trocado, tem buscado satisfação em cisternas rachadas e trocando a mim, que sou fonte de águas vivas. Toda vez que você buscar satisfação no seu casamento, ele não vai conseguir corresponder. E aí vai vir um divórcio, porque as pessoas divorciam porque elas esperam algo que elas não vão conseguir no casamento. É possível você manter casado mesmo que seu cônjuge não corresponda. Eu tenho exemplos, né, quando a gente olha para trás, de pessoas que se satisfazeram, que viveram um casamento, mesmo que o casamento não fosse feliz, mas elas estavam plenamente satisfeitas em Deus. Que a gente consiga, então, viver dessa forma. Seu casamento vai ser muito melhor quando você não buscar no seu cônjuge a satisfação, você chegar para o relacionamento e repartir tudo que Deus tem para você. E Deus tem para você muitas promessas. A gente pregou ontem na igreja, capítulo 1 de 2 Pedro. Pedro falando para nós, Deus tem nos dado muito preciosas promessas. Deus tem muitas promessas para a sua vida. E o seu casamento ele vai ser muito mais realizado a partir do momento que você buscar satisfação em Deus e repartir com a sua esposa tudo aquilo que Ele te dá. Amém. Glória a Deus. Viva o amor, né, gente? Nós estivemos aqui com Alexandre e Daiane. Daiane, né? Daiane. Alexandre e Daiane. Uma entrevista sensacional. Você gostou, Vitão? Top. Tá muito romântico. Muito obrigado vocês. Ô, Carla, muito obrigado pela participação. Obrigada. Eu que agradeço o convite. O Vitor, o Wellington. Eu acho que a Carla tem que vir mais vezes, hein? Gostei. Ela completa totalmente o Wellington. podcast. Tímida. Tímida, logo sempre. Muito obrigado. Esse foi nosso... eu nem vou citar o número do episódio, porque agora já ficou complicado. Mas esse foi mais um. Mas eu sei, é o 7º. É o 7º? Ela tem que vir mais. Número da perfeição. Lacrou o negócio hoje. Deus abençoe você e até a próxima. Até a próxima.